lei. O discípulo e a lei, né? Bom, pastor Zé Alves fugiu um pouco aqui do roteiro, né? Mas eu vou dar uma pincelada aqui nesse tema. É para nós aprender, pastor. Jesus, o discípulo e a lei, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 9. Prosseguimos aqui no Sermão da Montanha. Veja só a verdade prática desta lição. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Esses dois pontos aqui da lição número 3, só para a gente fazer uma pequena pausa, né? O texto áureo, baseado em capítulo 5, versículo 20, Jesus, ele deu uma repreensiva aos discípulos a respeito do comportamento através de um novo mandamento. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Por que Jesus cita os escribas e fariseus? O tema da lição, o discípulo e a lei. Os escribas e fariseus, eles viviam no momento em que Jesus estava expressando o Sermão da Montanha, sob a lei. Exatamente. Eles eram peritos na lei de Deus. Eles sabiam os 10 mandamentos de cor, eles conheciam tudo a respeito da lei, tudo a respeito das cerimônias praticadas pela lei que veio de Moisés, dada por Deus, no Antigo Testamento. E tudo era dentro de uma cortina de um comportamento elibado, bem exposto, porque dentro da lei as coisas era olho por olho, dente por dente. Mas quando a gente olha aqui do lado de fora, a vida do povo judeu, a sua convivência e o seu relacionamento com a lei, a gente pensa, poxa, poderia existir algo mais difícil de se executar e praticar na vida cristã do que viver debaixo de uma lei, onde se você é pego num adultério, pego em uma falha grave, você pode perder a sua vida? Sim. Jesus, olha a comparação lógica que Jesus diz. Se você acha difícil a lei, deixa eu dizer para você, se a sua justiça, se a sua vida pautada na lei de Deus, não na lei dos 10 mandamentos, mas na lei do amor e do conhecimento de Deus, daquele conhecimento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E como a gente abordou desde o início da lição, pastor Zé Alves, há uma importância dentro do eixo central do tema da lição, que é o caráter do cristão dentro do reino de Deus. E nós vivemos um déficit de caráter muito grande nessa geração. Com certeza. Antes de iniciar aqui o bate-papo a respeito das lições, depois a gente vai passar tema a tema, para que você... A gente está dando uma passada meio por cima, mas a gente vai abordar tema a tema para que você venha aprofundar-se aí, você que é professor, você que é aluno, né? Isso. Então assim, esse tema da lição, eu acho que é a ideia que o pastor Osiel queria trazer para a igreja do século XXI, dentro desse tema, até porque a linguagem dele eu gostei, é muito simples. Sim. De se expressar, de se entender, não tem nada assim parafernálio, bonito demais, difícil de se entender. É bem compreensível. O que ele quis trazer? O déficit de fidelidade, de caráter no meio cristão hoje tem trazido uma série de circunstâncias desfavoráveis ao reino de Deus. Sim. Né? Porque a mídia não perdoa, a mídia está aí. Tudo que acontece em relação aos nomes vinculados ao reino de Deus, às coisas de Deus, é jogado no ar. E isso não é nada mais, nada menos do que uma justiça abaixo da justiça dos escribas e fariseus. Sim. São homens que estão dentro do reino de Deus, que vestem a camisa do reino de Deus, né? Que fazem parte desse tão grande reino de Deus, mas que na hora das suas práticas, na hora dos seus tratados, na hora da sua conduta, na hora das suas avaliações,
eles tratam as coisas de Deus com leviandade. Isso. Sem caráter, sem bom senso, sem domínio próprio. E isso tudo tem trazido uma série de prejuízos ao reino de Deus. Verdade. Eu acho que eu comentei com o senhor sobre um tema que esse dia eu estava estudando. As 3 classes mais desacreditadas no século XXI. Acho que eu comentei com o senhor. A política, a gente sabe que a política cansou. Cansou 50% dos eleitores. Inclusive fazendo uma pauta aqui que alguns países onde os seus candidatos venceram porque usaram a prática de cansar o eleitor, desacreditando ele da política. E aí o plano de poder leva com que aqueles eleitores que acreditam naquela situação vão lá e votem, e aqueles desacreditados deixam as eleições como por vencida, e o que não pode acontecer no nosso meio. Mas veja que este fato da falta de caráter e de preservação das coisas de Deus colocou um título, que é um título que a gente tem, dentro de um bojo dos nomes mais desacreditados do país. O político, eu li lá, é o que está dito nesse artigo que eu li, a polícia militar e os pastores. Assim, Deus o livre de nós estarmos num bojo desse, né? Verdade. Mas sabe o que acontece? É exatamente o eixo basilar desse tema da lição. O problema que cerca a igreja e os cristãos dessa geração e que nos tenta 24 horas é a falta do caráter, a falta do sal, a falta da conduta com Deus, e tem gerado todo esse transtorno. Pastor Zé Alves. Eu até vou mais adiante nesse assunto. Pela falta de caráter, a igreja, vamos dizer denominação, ela acaba sofrendo o seu prejuízo. Porque com muita dificuldade, muito trabalho, os irmãos que fazem evangelismo, eles conseguem até convencer alguém a vir fazer uma visita na congregação, ouve a palavra de Deus, se comove até, e ele até aceita o desafio. Não, eu quero servir a Deus. E quando ele entra lá, ele começa a ver certas coisas que não deveria estar em nosso meio. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu tenho 6.2 já, estou com 6.2. Então, assim, tem um caminho andado já. No meu tempo de jovem, quando um pastor era transferido de uma congregação para outra, a alegria dele era muito grande que ele estava indo, a alegria do outro era que estava vindo, não interessa para onde que estava indo. Hoje, se você pega um pastor, um líder que está numa congregação, que tem X membros, e ele é bom, ele trabalha bem, aí você manda ele para uma congregação inferior, a briga está formada. Por quê? Ele fala assim, eu quero uma maior. E as pessoas deixam de entender, passa desapercebido, que o que ele está fazendo não é para ele. O que ele está fazendo é para o reino de Deus. Se ele está numa congregação, que ele conseguiu encher ela, vamos dar um exemplo, encheu a congregação, e ele é enviado para uma congregação que está lá com bancos vazios, ele tem que falar assim, glória a Deus que me mandaram para o lugar certo, porque aqui eu quero encher essa igreja. Esses pensamentos não são mais assim. As pessoas, uma igreja vazia dessa, o que eu vou fazer aqui? Então ele é pastor, ele quer já achar pronto, ele não está preparado para fazer a obra de Deus. Então, infelizmente, isso no nosso meio, isso está ocorrendo muito. O caráter, ele só pensa no dinheiro, né? Eu não estou generalizando aqui, internauta, eu estou dizendo porque, infelizmente, existe. É a menor parte, né, pastor Flavique? É uma minoria. É uma minoria, mas existe. Aquelas pessoas que só vai pregar na tua igreja se você... Falar nisso, pastor Flavique, eu estou com um livro aqui, amigo internauta, olha aqui, ó. Queria que você desse uma olhada aqui. Eu vou fazer... Isso não é merchandising não, tá? Eu vou falar sobre esse pastor aqui. Pastor Renato Torres Mol. Ele é ali do Pernambuco. Eu quero passar as tuas mãos, com muito carinho, um livro. E ele teve... Obrigado, pastor Zé Alves.
ele teve pregando aqui e me